número considerável de assassinatos não resolvidos, onde uma pessoa ou mesmo uma família inteira foi brutalmente massacrada com um machado dentro de suas próprias casas. Todos esses assassinatos aconteceram entre 1879 e 1922, em um período de 43 anos, o que era a duração média de vida de um homem naquele tempo. O detalhe é que todos eles têm semelhanças notáveis e assustadoras entre si, sendo o primeiro em 1879 e o último em 1922 com muitas semelhanças. Apesar desse grande intervalo de tempo entre eles, parece haver uma chance de que todos esses assassinatos horríveis foram cometidos pela mesma pessoa ou pessoas, provavelmente entre os seus 20 e 60 anos. 1879. Martin e Susan eram um casal de idosos que moravam sozinho em uma casa na rua Seville, nos arredores de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Eles eram muito queridos na comunidade, e ninguém imaginava que eles pudessem ter algum tipo de inimigo no mundo. Mas, na noite chuvosa de sexta-feira de 25 de julho de 1879, ambos foram brutalmente assassinados em suas camas com um machado. O ataque foi tão selvagem e violento que ambos foram quase decapitados, e o machado usado no ataque foi posteriormente encontrado encostado na lareira, coberto de cinzas e sangue. O fato assustador que surgiu durante a investigação é que o assassino, ou assassinos, estavam escondidos dentro de casa no andar superior da sala, por um dia ou dois, antes dos assassinatos. Eles encontraram excrementos humanos, lama e pegadas, indicando que a entrada foi através de uma janela. O assassino ou assassinos esperaram até sexta-feira à noite antes de descer as escadas para cometer os assassinatos. Pegadas descalças também foram encontradas da casa para o depósito de lenha, onde o assassino ou assassinos buscaram o machado usado naquela noite chuvosa. Roubo não foi o motivo, pois muitas coisas valiosas permaneceram intocadas, incluindo um estoque de prata. 1984. Apenas 5 anos após os assassinatos do casal na Geórgia, Molly Smith, de 25 anos, estava dormindo em sua casa na 901 West Pecan Street, em Austin, no Texas, quando um intruso desconhecido a atacou em sua cama com machado e arrastou seu corpo ainda consciente para o quintal, e a estuprou e a assassinou. O assassinato chocou a cidade e uma investigação febril foi lançada, mas o perpetrador nunca foi pego. Vários meses se passaram, e na noite de quinta-feira, 7 de maio de 1885, vizinhos ouviram gritos de terror vindos da rua East Cypress 302, que era a casa de Eliza Shelley, de 30 anos. Quando os vizinhos chegaram a eles, quase desmaiaram frente ao que encontraram. A senhorita Shelley havia sido assassinada com um machado. O ato foi tão cruel que a sua cabeça havia sido aberta, e o seu cérebro exposto, e toda a sua cama virou uma grande mancha vermelha encharcada de sangue brilhante. Foi encontrada uma única pegada de uma pessoa descalça em meio ao sangue. Mas o assassino nunca foi pego. A cidade de Austin, depois desses dois terríveis assassinatos de pessoas aleatórias, estava justificadamente muito assustada. E esse horror só viria a aumentar ao longo dos próximos meses, já que mais 4 pessoas foram encontradas assassinadas em suas camas e de maneiras semelhantes. O pânico atingiu o nível máximo quando, na noite de véspera do Natal de 1885, mais 2 pessoas foram encontradas mortas em suas casas. Mas então a matança parou, tão repentinamente e aleatoriamente quanto elas tinham começado. Todas as 8 cenas de crime tinham uma única certeza: todas tinham coisas em comum, sem motivo aparente. Nada foi roubado e um machado ensanguentado ou algo similar a isso, muito bem afiado, deixado para trás. Todos assassinados em suas camas, ou ocasionalmente arrastados para o quintal. Às vezes pegadas eram encontradas, mas os cães de caça da polícia nunca foram capazes de seguir uma trilha sequer do assassino. Outro detalhe assustador é que em cada um dos casos nenhum cachorro próximo latiu ou fez qualquer tipo de alarme, mesmo aqueles que ficavam presos perto das casas.
Infelizmente, todos os 8 assassinatos permanecem sem solução. 1897. 12 anos se passaram e a nossa história se move para a comunidade rural de Paraíso Ridge, no Tennessee. Por volta das 22 horas da noite de terça-feira do dia 23 de março de 1897, um homem foi buscar um copo de água antes de dormir quando notou um brilho estranho vindo de aproximadamente 800 metros de distância e da direção da fazenda dos seus vizinhos, a família Age. Então ele saiu rapidamente para ver o que havia acontecido. Chegando mais perto, o que ele descobriu foi chocante. A fazenda dos vizinhos, junto com todas as suas construções, estava pegando fogo, inclusive com alguns edifícios já tendo sido totalmente destruídos. Curiosamente, então, começou a chover. Ele decidiu entrar onde ainda podia, e o que ele viu foi verdadeiramente horrível. Toda a família Age havia sido brutalmente assassinada com um machado. O Sr. Jacob, de 60 anos, sua esposa Pauline, com 50, sua filha Lizzie, de 20 anos, e o filho Henry, de 13 anos. Na reconstrução dos acontecimentos, ficou aparente que toda a família estava sentada no salão principal por volta das 20 horas. Quando o intruso apareceu, de repente matou primeiro o Sr. Jacob, com um golpe de machado, enquanto ele ainda estava sentado em sua cadeira. O resto da família entrou em pânico e tentou escapar, mas o assassino os matou um por um. O corpo de uma vizinha de 10 anos, Rosa Moyer, também foi encontrado nos escombros, mas como seu corpo não estava tão queimado quanto os demais, especula-se que ela havia inicialmente conseguido escapar enquanto a família estava sendo assassinada. Portanto, o assassino foi atrás dela, a pegou, e depois a matou, jogando seu corpo de volta para casa em chamas. Ela foi encontrada com um braço levantado acima da sua cabeça, com a mão decepada e com o crânio aberto. Novamente, roubo não foi o motivo, já que havia uma grande quantidade de dinheiro e outros objetos de valor de fácil acesso que não foram levados. Assustadoramente, como nos primeiros assassinatos, havia evidências de que o assassino preparou uma refeição para si antes de colocar fogo na casa e depois saiu. Apesar de uma investigação massiva, o assassino nunca foi encontrado. Agora, no campo onde antes era uma casa de família, existe apenas uma lápide solitária. 1911. 14 anos se passaram silenciosamente sem qualquer outros relatos de horrores iguais aos listados até aqui. Se tudo isso fosse trabalho de um único assassino, é possível que, ou ele tenha ficado inativo, como a gente sabe que às vezes acontece com os serial killers, ou alguém tinha uma agenda específica de mortes e elas acabaram. Ou mais provavelmente, ele cometeu mais crimes semelhantes no século passado, e que nós hoje simplesmente não temos nenhum registro ou foram atribuídos a suspeitos errados. O que sabemos é que no dia 8 de junho de 1911 uma família de 4 pessoas foi encontrada assassinada na casa deles em Ardenwald, Oregon, perto de Portland, também por meio de um machado. Os corpos das crianças foram encontrados em suas camas, mas os corpos dos pais foram encontrados em outra parte da casa. Não havia motivo óbvio e o assassino nunca foi encontrado. 1911, apenas um mês depois dos assassinatos em Oregon, vizinhos preocupados entraram na casa do Sr. e a Sra. Artobel, perto de Rainier, em Washington. Os dois haviam sido assassinados na cama com um machado. Nada de valor foi levado da casa e muitos notaram a semelhança com os horrores da última semana no estado vizinho. Mas haviam poucas pistas para investigar, e mesmo antes de 2 meses, no entanto, a contagem de corpos aceleraria dramaticamente, porquanto o assassino voltava para o leste. 1911. Na noite de domingo, dia 17 de setembro de 1911, em Colorado Springs, uma pessoa empunhando um machado entrou na casa da Sra. Alice May Burian e a assassinou em sua cama junto com sua filha de 6 anos e o filho de 3. A irmã da Sra. Burian encontrou os corpos 3 dias depois, quando ela foi à casa da irmã, preocupada por não ter tido mais notícias deles. Ao ver os corpos mutilados,
Ela saiu correndo desesperada, gritando para os vizinhos. Muitas pessoas atenderam rapidamente aos gritos na casa vizinha, com uma curiosa exceção a família Wayne, os vizinhos de porta. Algumas pessoas foram ver porque eles não vieram com os demais, apenas para descobrirem o pior. O Sr. Henry Wayne, sua esposa Blanche e seu bebê de 1 ano, todos também haviam sido massacrados em suas camas com um machado. Foi um ataque tão forte e horrível que os seus crânios haviam sido esmagados. O próprio machado foi encontrado nas proximidades e descobriu-se que o assassino tinha entrado por uma janela. Depois de desmembrar um por um, ele cuidadosamente arrumou as camas, depositando cada cadáver ensanguentado nos lençóis, como se os colocassem para dormir. Como nos casos anteriores, nada de valor foi levado e o roubo, portanto, não era o motivo. Ambas as casas foram encontradas trancadas por dentro. 1911. Apenas 13 dias após o massacre das duas famílias em Colorado Springs, membros da primeira igreja presbiteriana em Monmouth, Illinois, chegaram para o culto de domingo de manhã, mas encontraram as portas da igreja, ainda fechadas e trancadas. Eles ligaram para o zelador, o Sr. William Dawson, o qual tinha a responsabilidade de abrir a igreja naquela manhã, mas ele não atendeu o telefone. Alguns membros decidiram ir até a sua casa para buscá-lo, e quando eles chegaram, encontraram a casa toda fechada, incluindo as persianas. Decidiram entrar para checarem, e assim encontraram os corpos do Sr. e da Sra. Dawson e de sua filha adolescente, mortos em suas camas com seus crânios esmagados. Novamente, roubo não era um motivo possível, porque, como em todos os demais assassinatos anteriores, nada foi levado da casa. 2 semanas depois do assassinato da família Dawson, uma mulher em Ellsworth, no Kansas, estava preocupada com os seus vizinhos que não atendiam mais ao telefone. Ela decidiu ir lá pessoalmente e encontrou a porta entreaberta. Decidiu entrar e descobriu que toda a família de 5 pessoas havia sido assassinada em suas camas. O Sr. e Sra. Sherman, seus 3 filhos. Todos eles mortos com um machado. Dessa vez o machado havia sido roubado do quintal do vizinho e deixado dentro de casa. Estranhamente, o telefone deles estava coberto com um pedaço de panos de roupa, talvez para abafar o som da campainha. 1911, sexto caso. O padrão de uma família assassinada aproximadamente a cada 2 semanas continuou. Depois de 2 semanas após o assassinato da família Sherman, os assassinos atacaram novamente em Mount Pleasant, em Iowa, mas desta vez sem sucesso. Na manhã de terça-feira, dia 30 de outubro de 1911, o Sr. J.B. Jordan saiu de casa para trabalhar pela cozinha, esquecendo-se de trancar a porta. 20 minutos depois, o seu filho mais velho ouviu a sua mãe gritar do andar de baixo, e ao correr para ver o que estava acontecendo, a encontrou deitada na cama, coberta de sangue e com a cabeça seriamente ferida. Ela logo ficou inconsciente, e ao acordar não tinha lembrança alguma do ataque. O ataque foi tão brutal que agora ela estava cega de um olho. Nada de valor foi levado novamente. 1912. 8 meses depois, o assassino voltou para o Kansas. Desta vez para a cidade de Paola. Vizinhos estavam preocupados com um jovem casal que morava perto. O Sr. Roland Hudson, 21 anos, e a sua esposa, não tinham sido mais vistos ultimamente. Eles foram checar a casa, e descobriram que ambos haviam sido assassinados em suas camas. Novamente, nada de valor foi levado. Uma das telas da janela foi cortada e posta de lado, para que o assassino pudesse entrar na casa. De forma repugnante, na mesma noite dos assassinatos dos Hudson, uma outra família na mesma cidade acordou com o som de uma lâmpada caindo no chão em algum lugar dentro da sua casa. Um homem foi visto saindo, e mais tarde descobriram que ele havia entrado pela janela. O xerife local acreditava que isso tinha sido uma ação do mesmo invasor dos Hudsons, e o mesmo responsável pelos assassinatos anteriores. Só podemos dizer que esta família teve muita sorte.
1912. Menos de uma semana após os assassinatos anteriores, o assassino voltou para Iowa, agora para a cidade de Villisca. Na manhã de segunda-feira, 11 de junho de 1912, a senhora Mary Peckham foi ver como estavam os seus vizinhos, já que ela não os tinha mais visto em suas tarefas matinais como de costume. Ela bateu na porta, mas não obteve resposta. Era comum as pessoas deixarem as suas portas destrancadas naqueles dias, especialmente em comunidades agrícolas, então ela tentou abrir, mas essa estava trancada. Ela chamou outro vizinho que tinha uma chave reserva, e depois de entrarem, eles descobriram uma cena de crime horrível. Toda a família Moore havia sido aniquilada. O Sr. Josiah Moore, 43 anos, a sua esposa Sarah, 39 e sua filha Catherine, de 10 anos, e seus 3 filhos, Herman, de 11 anos, Arthur, 7, e Paulo, 5. Além disso, 2 meninas, irmãs, que dormiram na casa com a filha dos Moore também foram mortas. Lilena e Nasty Linger, 8 e 12 anos. Sr. Moore recebeu tantos golpes no rosto, que o seu cadáver estava irreconhecível e os seus olhos estavam faltando. O assassino teve tanta fúria com o machado que havia marcas de arranhões no teto. O machado sangrento foi encontrado na sala de baixo, onde as meninas estavam dormindo. Uma das garotas aparentemente acordou durante o ataque, já que ela tinha um ferimento profundo no braço, num movimento de autodefesa. Todos os espelhos da casa tinham sido cobertos com algum tipo de pedaços de roupa. Além do machado ter sido a arma do crime, 3 outros detalhes são assustadoramente semelhantes ao massacre do casal DeFore em Atlanta, 33 anos antes. Em primeiro lugar, nada havia sido roubado. Em segundo lugar, parecia que o assassino havia passado algum tempo apenas vagando pela casa e até preparado um prato de comida na cozinha antes das mortes. Em terceiro lugar, e o mais assustador, as evidências sugeriam que o assassino havia se escondido no sótão por um período desconhecido, fumado cigarros e esperado a família ir dormir antes de descer para matá-los. Apesar de um período intenso de 10 anos de investigação, que contou com a participação dos principais criminologistas do país, o assassino nunca foi encontrado. A atualização. Em 2015, um caçador de fantasmas que estava hospedado nessa mesma casa durante uma noite, de repente se esfaqueou sozinho no peito. Apesar dos ferimentos graves, ele sobreviveu. Ele disse que não sabia por que fez isso, mas que apenas sentiu o desejo. 2 anos após o massacre em Villisca, uma família em Blue Island, Illinois, foi encontrada assassinada em suas camas. O Sr. Jacob Misklik, junto com sua esposa, uma filha adulta e seu neto. Nada foi levado, e novamente ninguém foi pego. 7 pessoas foram assassinadas com um machado. Em e ao redor de New Orleans, Louisiana, entre maio de 1918 e outubro de 1919. A maioria das vítimas foi morta na cama depois que o assassino invadiu suas casas à noite. Como aconteceu nos casos anteriores, nada de valor foi levado, mesmo quando os objetos de valor estavam à vista. Os golpes de machado foram quase exclusivamente nos rostos e pescoços das vítimas. Um machado sangrento, como em cada caso, foi encontrado nas proximidades como era normal. Não havia nenhum motivo conhecido para estes assassinatos. O que houve de novo nesses assassinatos é que o assassino enviou uma carta muito assustadora para a polícia, provocando-os. Parcial da carta. Estimado mortal, eles nunca me acharam e nunca me acharão. Eles nunca me viram porque eu sou invisível, assim como o éter que envolve a sua terra. Eu não sou um ser humano, mas um espírito e um demônio do inferno mais quente. Quando eu achar adequado, eu virei e reivindicarei outras vítimas. Só eu sei quem eles serão. Não deixarei nenhuma pista, exceto meus atos malditos, manchados de sangue e cérebro, daqueles a quem eu enviei para baixo para me fazer companhia.
Avise a polícia que não tente descobrir o que eu sou, pois seria melhor que eles nunca tivessem nascido do que incorrer na ira do homem machado. Eu não acho que haja necessidade desse aviso, pois tenho certeza de que a polícia sempre vai se esquivar de mim, como sempre o fizeram no passado. Eles são sábios e sabem como se manter afastados de todo o mal. Sem dúvida, todos vocês pensam em mim como o assassino mais horrível que vocês conheceram, mas eu poderia ser muito pior se quisesse. Se eu quisesse, eu poderia fazer uma visita às suas cidades todas as noites. À minha vontade, eu poderia salvar milhares de seus melhores cidadãos, pois estou em estreita relação com o anjo da morte. Eu fui e serei o pior espírito que já existiu. Seja de fato ou no reino da fantasia. O Homem Machado. Na carta ele também escreveu que pouparia qualquer família que fosse ouvida tocando jazz em alto volume. 1922. New Orleans. A última cidade conhecida que sofreu com esta série de assassinatos foi, e é, uma importante cidade portuária, com grandes quantidades de despachos internacionais todos os dias. Não é inconcebível então, que depois de uma infame onda de assassinatos nessa cidade, e com uma quantidade sem precedentes de publicidade sobre o assunto, que o assassino possa tentar escapar para um novo país. Nos anos que antecederam o assassinato do casal DeFore, em Atlanta, mais de 7 milhões de imigrantes alemães chegaram aos Estados Unidos, dobrando a sua população, muitos deles pelos portos da costa sudeste, incluindo Savannah, a apenas algumas horas de viagem de trem de Atlanta. Poderia um imigrante alemão vir para os Estados Unidos, jovem, e cometer esses terríveis assassinatos ao longo de sua vida adulta? Apenas para depois retornar à sua terra natal quando fosse se aproximando à idade de se aposentar? Quem pode dizer com certeza? Em todo caso, apenas 4 anos após os massacres em Louisiana, outro crime horrível aconteceu, só que dessa vez, na Alemanha, onde, em praticamente todos os detalhes, corresponde aos dos horrores anteriores. Um fazendeiro alemão, o Sr. Andreas Gruber, que morava perto de Interkaifeck, na Baviera, disse a um de seus vizinhos que ele tinha visto pegadas na neve, vindo da borda da floresta até a casa dele, mas nenhum indo de volta. Ele também disse que achava que tinha ouvido passos no sótão, e que um conjunto de chaves da casa haviam desaparecido. Ele realizou uma extensa busca em sua casa e demais dependências da fazenda, mas não foi capaz de encontrar nenhum vestígio de intruso. Vários dias depois, na terça-feira, 4 de abril de 1922, vizinhos ficaram preocupados porque nenhum membro da família Gruber havia sido visto por vários dias. Ao entrarem na casa, eles descobriram os corpos do filho de 2 anos de Gruber e da sua empregada. Cada um abatido em suas camas por um matique, que é um tipo de machado automático. Os corpos do resto da família, nomeadamente os do Sr. e da Sra. Gruber, sua filha Vitória de 35 anos, e sua neta de 7 anos, foram encontrados num celeiro próximo, onde eles aparentemente foram atraídos um por um, e depois mortos. Tragicamente, a autópsia revelou que a menina de 7 anos provavelmente sobreviveu aos ferimentos por várias horas, enquanto estava deitada no corredor, ao lado dos corpos mutilados de sua família. Grandes pedaços de cabelo também estavam faltando do couro cabeludo dela, e que ele aparentemente os havia arrancado da sua cabeça. Como aconteceu com os assassinatos nos Estados Unidos, cada um dos corpos estava coberto com lençóis ou palha. Roubo também não foi o motivo, porque muitos objetos de valor, incluindo uma grande soma de dinheiro, estavam à vista ou facilmente acessíveis. Assustadoramente, descobriu-se também que o assassino não saiu imediatamente, mas que ficou na casa da fazenda durante o fim de semana. Refeições foram preparadas, e quem passou por perto naqueles dias, lembra de ter visto fumaça subindo da chaminé, um dia depois que a família foi morta.
Os investigadores notaram que provavelmente o assassino era extraordinariamente habilidoso no uso de um machado, já que todos os golpes eram muito precisos e deferidos com muita confiança. Mais de 100 suspeitos foram entrevistados, mas por falta de evidência ninguém nunca foi preso. As cabeças das vítimas foram enviadas para Munique para avaliação, mas em algum momento elas foram perdidas, e assim os corpos sem cabeça das vítimas agora descansam nas sepulturas. Mais tarde veio à tona que 6 meses antes da atrocidade, a empregada da família Gruber havia pedido demissão, alegando que a casa era mal assombrada. A casa da fazenda foi demolida 1 ano mais tarde, e agora há um memorial no local. Pós-escrito. Se todos esses crimes foram obra de um mesmo serial killer, então ele assassinou no mínimo 61 pessoas. Alguém com tamanho sangue frio e maníaco quanto ele, sem dúvida matou muitos mais, mas que nunca foram contabilizados, ou os registros desses crimes foram perdidos no tempo. Se há alguma lição a ser aprendida, é estar ciente da real ameaça de invasores domésticos que continuaram a massacrar famílias em todo o mundo quase continuamente, desde o massacre da família Gruber em 1922. Mantenha suas portas e janelas trancadas, obtenha um bom sistema de alarme e denuncie pessoas suspeitas em seu bairro para a polícia, estude defesa pessoal, estude e aprenda a manusear de modo seguro uma arma, e pelo amor de Deus, mantenha a porta do seu quarto trancada quando for dormir. Atualização. Recentemente, uma fragata militar velha e quebrada foi levado para a doca seca para ser sucateado. Um dos trabalhadores da operação foi através do navio vazio catalogando as suas condições detalhadamente, antes de a demolição começar. Não havia mais eletricidade a bordo, e tudo que ele tinha era uma luz fraca que vinha de uma pequena lanterna, e uma câmera, enquanto ele caminhava sozinho através das profundas passagens escuras do navio abandonado. Já que a câmera tinha flash, ele desligava a lanterna quando tirava as fotos, e assim ele tirou centenas de fotos desta maneira. Pouco depois de enviar todas as suas fotos para o seu supervisor, o trabalhador recebeu uma chamada preocupada e frenética do mesmo, perguntando quem era o homem com o machado na foto. O trabalhador não tinha a menor ideia do que ele estava falando, afinal ele estava trabalhando no navio sozinho. O supervisor então lhe enviou um e-mail com a foto em questão. O trabalhador ficou em choque ao ver a foto apesar do monitoramento de segurança por CCTV do único ponto de entrada e saída do navio. Durante a semana desde a sua chegada, ninguém além do trabalhador foi visto embarcar ou partir. Uma busca completa no navio foi realizada, mas ninguém foi encontrado. Nota: houveram tantos assassinatos que poderiam ser atribuídos a esse possível serial killer, que não há tempo suficiente para listar todos eles. Segue uma lista de assassinatos em massa com machados nessa mesma área e tempo. Em janeiro de 1911 em Rayne, Louisiana, uma mãe e seus 4 filhos foram machadados até a morte por um matador desconhecido enquanto dormiam. Em fevereiro deste mesmo ano, em Crowley, Louisiana, a família Beers foi morta. Algumas semanas depois, perto de Lafayette, Louisiana, os 5 membros da família Andrews foram mortos. Em abril, 5 membros da família Cassavy foram mortos. Em 26 de novembro de 1911, os 5 membros da família Norbert Randall foram mortos da mesma forma enquanto dormiam. Em 19 de janeiro de 1912, todos os membros da família Crowley foram atacados e mortos. Em 21 de janeiro, no Lago Charles, os 5 membros da família Felix foram mortos. Também nesse mesmo mês, os 6 membros da família Vesfor foram assassinados. Em 11 de abril de 1912, em Santo Antônio, os 5 membros da família William Barton foram mortos. Em 13 de abril de 1912, 3 foram mortos em Enfield, Texas Home. Em 6 de agosto de 1912, diversas mortes por machados ocorreram em Santo Antônio.
Em 17 de novembro de 1917, 3 membros da família Lar foram desmembrados com um machado dentro de suas casas na Virgínia, Minnesota. Uma nota foi encontrada debaixo da mesa da cozinha.